Shalom, igreja. Vocês podem se assentar, quem ainda está de pé. Nós vamos ler hoje um trechinho de um dos capítulos da leitura de hoje mesmo, né? Para aqueles que estão acompanhando a leitura, quem conseguiu estar em dia, né? Hoje nós lemos 2 Reis, capítulo 5. Eu quero acompanhar a partir do versículo 14. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do versículo 14. Nós vemos então aqui no capítulo 5 a história, uma história bem conhecida, a história de Naamã. Naamã era um comandante do exército da Síria, né? Então era um país que ora estava amigo de Israel, ora estava batalhando contra Israel, né? Mas numa das, tem a história de Naamã, é uma história bem interessante. Ele estava acometido de uma doença muito grave. A garota que cuidava, né, que era serva dele em casa, serva da sua esposa, se não me engano, ela era israelita, e ela disse: olha, lá na minha terra tem um profeta, né, que pode, no poder de Deus, do Deus de Israel, curar o Senhor, né? E aí ele acreditou nisso, ele foi buscar. Chegando lá em Israel, o profeta Eliseu não o recebeu, né, mas disse para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Só um contexto aqui sobre a história, né? E aí ele ficou muito ofendido, né? Onde já se viu? Eu sou o grande comandante do exército da Síria, esse cara nem me recebe, não quis me receber, só mandou mergulhar no rio, nesse rio fedido aqui. Lá na minha terra tem rios muito mais bonitos, ele fala. E aí um servo dele disse: mas, Senhor, se ele tivesse te pedido algo muito difícil, você não viria? Você não faria? Aí ele disse: faria. Então, ele te pediu só para dar uns mergulhinhos lá no rio. O que custa, né? Ele: tá bom, vou tentar então. E aí ele dá 7 mergulhos, de acordo com a orientação do profeta, e ele sai completamente curado dali, né? O Senhor o curou. E aí ele está muito grato aqui, a partir do versículo 14. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. E aí Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem eu sirvo, que eu não aceitarei nenhum presente. E a gente não está falando de qualquer presente, né? Aqui no versículo 4, né, acho que 5, na verdade, ele diz que esse presente eram mais ou menos uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Parece um presentão, né? Não é uma lembrancinha, como a gente fala, é só uma lembrancinha. Não era um presente digno de um rei, não é? Imagina, gente, eu não tenho nem noção de quanto que é 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro. Eu sei que o grama de ouro, na época que eu casei 8 anos atrás, custava R$100. 1 grama. 1 quilo tem 1.000 gramas, então já seriam aí o quê? R$100.000, 1 quilo. Nos tempos, há 8 anos atrás, eu não sei quanto que está o ouro valendo agora, mas me parece que era uma quantia muito grande, né? Era expressivo, era um presente digno de um rei. Eliseu podia estar com a vida ganha aqui, né? Humanamente falando, ele podia ter brilhado o olho e falou: eita, não, mas ele podia ter dito: não, mas eu posso utilizar esse valor aí para a obra do Senhor, né? Para formar profetas, para fazer um rancho de profetas para o Senhor. Não, podemos ofertar esse dinheiro, né? Essa prata, esse ouro ali no templo do Senhor, para o Senhor, não é? Ele podia fazer isso. Mas ele entendeu, ele sabia que essa não era a vontade de Deus.
E ele foi firme, ele nem titubeou. Pelo menos a forma como o texto está descrito aqui, a resposta foi muito clara e muito rápida. E Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Aqui ele talvez não soubesse o propósito disso daqui. Deus com certeza sabia. Eu creio que ele sabia também, porque Eliseu era um profeta muito grande, um profeta cheio do poder de Deus, um profeta com íntima comunhão com Deus, né? Então tenho certeza que eu acredito que ele sabia. Mas na sequência Naamã insistiu para que ele aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifício e oferta que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser o Deus, o Senhor. Olha que interessante. Naamã disse: já que você não quer pegar o presente, eu não sei que correlação Naamã fez na cabeça dele. O cara não quis pegar o presente, então eu vou, né? Mas eu acho que Naamã ficou surpreso. Naamã, o alto comandante do exército sírio, o texto no início diz que ele era muito próximo do rei, que ele era muito querido pelo rei. Então, provavelmente, ele andava ali na corte da Síria. Ele era alguém importante, alguém rico, alguém acostumado com esses favores, alguém acostumado com presentinhos. Presentinhos, assim, 70 quilos de ouro, né? Ele era acostumado com isso. Ele sabia que isso era uma grande honra. E ele era um homem muito honrado na sua terra. Então, quando Eliseu declinou do presente, recusou o presente, eu tenho para mim que Naamã ficou surpreso. Olha, eu estou oferecendo para você um presente digno de um rei. Peraí, por que esse cara não quer o presente? De alguma forma, isso mexeu com Naamã, porque ele respondeu: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então eu vou levar essa terra, né, para casa, e de agora em diante eu não vou mais oferecer sacrifício e oferta queimada a nenhum Deus, a não ser a Deus. E aqui ele está colocando, eu imagino que no original deve estar escrito Yahvé, ou Adonai, ou uma menção direta ao nosso Deus, né? Na Bíblia de vocês, assim como na minha, deve estar Deus em letra maiúscula, representando que é o nosso Deus, o Senhor. Então, por algum motivo, o fato dele ter recusado o presente quebrantou o coração de Naamã e fez com que ele decidisse queimar ofertas somente a Deus, o Senhor. Olha o que aconteceu, aquele comandante do alto exército, cara cheio de honra, amigo do rei da sua terra, que estava querendo ir embora, porque ele se sentiu ultrajado, porque Eliseu não queria recebê-lo. Porque ele não sabe quem eu sou? Eu sou um cara muito importante, como ele não quer me receber? Esse cara tão importante, de alguma forma, quando Eliseu recusou o presente, foi quebrantado. E decidiu não ofertar, não fazer mais ofertas queimadas a nenhum outro Deus, senão o nosso Deus. Isso gerou uma conversão ali naquele coração. Gerou uma mudança naquele coração. Olha que interessante, que magnífico, né? Vamos continuar um pouquinho mais. E Eliseu disse: vá então, boa viagem, né? Geazi, quando Naamã estava um pouco longe, Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar. Então era um empregado de Eliseu, mas não era qualquer empregado. Outros textos mostram Geazi próximo de Eliseu. Tem outras experiências de Geazi com Eliseu. Não é a primeira vez que ele é citado, né? Então ele era alguém que sabia quem era Eliseu, sabia quem era Deus e sabia como funcionavam as coisas ali. Ele ficou pensando: meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pegar nada. Ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Ele achou que era muito justo, né? Poxa vida, ele veio aqui com esse monte de presente, pedir uma cura. Por meio da vida do meu patrão, o Eliseu, Deus deu a cura para ele. Então é justo que Eliseu receba algum pagamento, não é? A palavra até diz, né? De repente ele até podia usar textos bíblicos. Uma pessoa hoje poderia dizer, né, que ao trabalhador é justo o seu trabalho, dá até uma de espiritual. Né? Também fala para a gente não chegar num profeta de mão vazia.
Não é assim? Tem textos bíblicos que falam isso. Então ele podia falar, era justo que Eliseu recebesse algum pagamento? Era justo que Eliseu recebesse alguma coisa ali? Do ponto de vista humano, é justo. Ele fez ali um trabalho. Não era injusto, pelo menos. Né? Então Geazi ficou ali, ficou pensando nisso, né? E ele saiu correndo, e quando Naamã viu que o homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou, aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazi, mas meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e umas 2 mudas de roupas finas. E Naamã disse, por favor, leve 70 quilos de prata. E insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupas finas e os 2 de seus empregados a 2 de seus empregados e mandou que eles fossem na frente de Geazi. Então Geazi correu, conseguiu chegar ali no Naamã e inventou essa história. Bom, se ele inventou uma história, é porque ele sabia que era coisa errada, né? Porque se você está fazendo a coisa certa, você está trabalhando com a verdade, não tem por que inventar uma história. Você ia falar lá, né? Ele podia ter dito, olha, o meu patrão não quis, mas eu acho que é justo. Eu acho que ele deve receber alguma coisa assim. Dá aí alguma coisa que eu vou levar. Naamã teria dado também, mas ele inventou uma historinha. No fundo, ele sabia que ele precisava, que era isso que ele tinha que fazer para conseguir algo. Ele sabia que ele estava errado. No fundo, ele sabia que estava errado. Senão não precisava inventar uma mentira dessa. Né? E é isso que acontece às vezes com a gente, irmãos. Às vezes a gente tem os nossos olhos naquela riqueza que está ali diante de nós. E a gente esquece que é muito mais importante cumprir a vontade de Deus, mesmo que a gente não entenda. Quem está lendo, talvez não entenda qual é o motivo de Eliseu ter recusado. O que isso ia causar? Mas Deus sabe o que ele está fazendo. Eliseu certamente ouviu a voz de Deus ali e entendeu que não deveria receber nada. Talvez ele entendesse, talvez não. Deus o sabe. Deus sabe de todas as coisas. Então, se Deus te deu uma orientação, se Ele está te guiando e você disse, eu sou um servo do Senhor, que o Senhor me orienta, eu quero fazer a vontade do Senhor. E se fazer a vontade do Senhor é recusar 70 quilos de ouro? É? Bom ponto, né? Mais 300 quilos de prata, umas roupinhas finas, eu gosto de roupa, hein? Imagina essas roupas finas, roupas dignas de um rei. Eu ia gostar de usar uma roupinha dessa, ia achar legal, achar bonito, né? Mas e se for a vontade de Deus dizer não? Nós devemos cumprir a vontade de Deus, mesmo que nos custe algo, né? Geazi, ele não estava com os olhos no que o Senhor tinha. Ele estava com os olhos no que o homem pode dar. E, para isso, ele precisou mentir. Quantas vezes a gente não cria circunstâncias, a gente cria motivações, a gente cria palavras, a gente cria situações para conseguir alcançar aquilo. Não, mas Deus vai me abençoar se eu fizer isso. Não, eu vou fazer isso aqui dessa forma e com o retorno disso eu vou ofertar na casa do Senhor. A igreja está precisando de umas coisas lá no fundo, de uma reforma. Eu vou ofertar na casa do Senhor. Deus, se você me der essa coisa, eu juro que eu te dou metade lá na igreja. Eu oferto 90%. Eu oferto de coração para a obra do Senhor. Mas Deus está pedindo isso? Ou Deus está mandando você não pegar nada, recusar aquela oferta, recusar ir naquele lugar? Né? A gente tem que ter os nossos olhos naquilo que vem do Senhor e não naquilo que vem do homem. A recompensa humana, né? Vamos ver o que aconteceu com ele aqui no finalzinho. Quando eles chegaram, eu estou no versículo 24. Quando eles chegaram ao morro de onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro da casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã, entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. E este perguntou, onde é que você foi? Não fui em lugar nenhum, respondeu Geazi.
Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Ele acha que ia se esconder de Deus, né? Ele acha que ia se esconder. Olha como é que a situação aqui aconteceu. Eliseu estava em espírito com ele. Deus levou ele em espírito para ver o que estava acontecendo ali. Esta não era a ocasião de você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras, de uvas, ovelhas e gado, ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você. Você e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pego a doença e a sua pele estava branca como a neve. É isso que acontece com quem tem o olho sobre os tesouros da terra. Né? Ele tinha uma ordem explícita do patrão dele, que era o servo do Senhor. Não vamos ficar com nada. Ele foi ganancioso. Ele não estava com o olho onde devia estar. João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, glória a Deus, aleluia, né? Deus deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha... Repita comigo, gente, alto. Tenha a vida eterna. Onde tem que estar o nosso olho? Na vida eterna. Não é nessa terra. Não é nas coisas que o homem pode dar. Não é as coisas que os nossos olhos veem. Em 2 Coríntios, os irmãos podem abrir. 2 Coríntios 4. A partir do versículo 16. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando a cada dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Geazi estava sofrendo muito, porque ele não tinha aquela prata, aquele ouro. Né? Ai, que sofrimento. Olha, eu podia estar rico com aquilo tudo ali, mas meu patrão não quis, poxa vida. O que era esse sofrimento diante da glória eterna que ele poderia experimentar? Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então a gente tem que ter o nosso olho nas coisas que o Senhor nos promete, mesmo que a gente não veja. As coisas que a gente vê, os tesouros dessa terra podem brilhar muito aqui, mas muito mais vai brilhar as ruas de ouro, muito mais vai brilhar as moradas celestiais que o Senhor tem nos preparado. E muito mais que isso, o brilho do próprio Deus vai estar disponível para a gente contemplar todo o tempo. Nada brilha mais do que isso. Nada que a gente possa ver aqui vai brilhar mais do que isso. Para finalizar, peço que os irmãos abram em Mateus 6, claro. Mateus 6. Aqui, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus estava ensinando diversas coisas. E o capítulo 6, praticamente inteiro, tem muito a ver com aquilo que a gente está discutindo hoje. Aqui, 1 a 4. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não recebem nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas que fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Então, algumas pessoas têm o olho na recompensa que é humana. É justo? Talvez. Ele já tem a recompensa humana. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que o vê você em segredo, lhe dará a recompensa. Guarda essa palavra, irmão, a recompensa. Nós somos cristãos,
Nós aceitamos a Senhor Jesus Cristo e escolhemos servi-lo, e isso traz uma recompensa. Até nós somos movidos por essa recompensa. O Senhor colocou em nós um anseio por essa recompensa. Nós fazemos coisas e Deus é muito claro com a lei da semeadura. Quando se faz uma coisa boa, se recebe uma coisa boa. Quando você planta, aquilo vai frutificar e será colhido. Então, se você faz alguma coisa e o seu pai, que vem em segredo, ele lhe recompensará. Essa recompensa é muito melhor do que o ouro, do que a prata. No versículo 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa, assim como Geazi. Geazi pegou a recompensa dele ali. Ele pegou a recompensa que ele achava que era boa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que o vê em segredo, lhe dará a recompensa. Ou seja, aquele que recebe a recompensa dos homens, já recebeu sua recompensa, está pago. Agora, quando você não recebe a recompensa dos homens pela boa ação que você fez, quem que vai te pagar? É o Pai que está nos céus e te vê em segredo. Quando você fez algo de bom e você pensa, poxa vida, ninguém viu o que eu fiz. Maravilha! Melhor ainda. Se alguém tivesse te visto, ele ia falar, poxa vida, você viu o que o fulano fez, que coisa boa. Podia até alguém aqui no altar falar, olha, vocês viram, gente? Reconhecimento não é errado, tá, gente? Né? Você fazer ter gratidão por alguém, você agradecer, não está errado. Mas quando alguém diz, olha que bonito aquilo ali que o Marcel fez, está pago a recompensa. Agora, e se ninguém repara? Se ninguém percebe? As pessoas podem ser abençoadas, as pessoas até podem sentir os efeitos da sua boa ação, mas talvez elas não saibam que foi você que fez. Talvez elas não percebam que tem ação sua. E se isso acontecer, irmãos, aleluia! Porque quem vai te recompensar é o Pai. Não tem melhor recompensa do que isso. Vamos pular um pouquinho para o versículo 16. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para que os outros não saibam o que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que o vê que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Irmãos, olha para a recompensa. Foca na recompensa. Eu vou finalizar lendo os versículos 19 a 21. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Foi esse o trecho que, quando eu estava estudando, é o trecho que eu estava conversando com a Jéssica e veio à nossa mente. Aí eu peguei todo esse texto de Mateus sobre a recompensa. Porque aqui está falando de um tesouro humano. Está falando de metais, como o ouro, como a prata. Gente, não sei quem de vocês aqui tem algum objeto de prata. Se você não cuidar, deixa ali num canto. O que acontece com a prata? Ela escurece. Se você não trabalhar aquela prata por um bom tempo, você vai perder. Porque a prata é terreno. Quem deu valor para a prata foi o homem. O homem atribui valor. O que é uma moeda, gente? Eu nem sei que material que é feita as nossas moedas, mas o que é uma moeda? É um metal sem valor. Quem determina o valor daquela moeda? É Deus? É o homem. Se você deixar aquela moeda parada num lugar úmido, ela vai enferrujar, ela vai estragar. E uma moeda de R$1 enferrujada vai valer o quê? Vai valer mais nada. Ela perde o seu valor. As coisas humanas perdem o seu valor. Aquelas roupas finas que o Geazi ficou olhando e cobiçando. Né? A nossa geração mais do que nunca sabe que uma roupa estraga muito rápido, né? Ainda mais as roupas de hoje em dia. Ela pode nem estragar, mas saiu de moda e a gente já não quer, né? A roupa estraga. Mesmo a roupa mais fina. De marca tal, é roupa de grife. Vai estragar um dia. A traça vai comer. Vai esburacar,
Como a roupa baratinha da loja de departamento, que já não está tão baratinha também. Vai estragar. Não tem jeito. O tesouro da terra estraga. Por isso, não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar para roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí está o seu coração. Onde está o seu coração, irmão? Onde está o nosso coração? Não estou dizendo que... Eu mesmo eu fui o primeiro a ser confrontado por essa palavra. Antes mesmo de formalizá-la para pregar. Né? Nos últimos dias, eu me perguntei, né? Eu sou um professor e eu vejo a manifestação de carinho e apreço por outros professores. E eu não tenho essa mesma manifestação de carinho de alguns alunos. Ai, professor, pro fulano querido, dá presentinho para outro, eu amo presentinho. Eu falei, eu não ganhei nenhum. Aí o outro foi escolhido como professor homenageado na formatura. E eu sei o quanto eu fiz por aquela turma. Eu não recebi. Mas eu sei também que eu fui justo. Eu dei nota baixa quando eu tinha que dar nota baixa. Eu lancei falta quando eu tinha que lançar falta. Eu fiz o que era certo. Eu fiz o meu melhor como professor. Eu fiz o meu trabalho como professor como quem faz ao Senhor. É uma preocupação que eu tenho. O Senhor colocou essa preocupação no meu coração. Ele me ensinou. Só que isso pode ser impopular. Eu provavelmente não sou o professor querido. Eu sou o professor que deu nota baixa. Aquela nota baixa gerou uma necessidade de estudo e aquele aluno estudou e hoje ele está saindo da faculdade. Mas ele não percebeu o que eu fiz. Ele não percebeu que aquela falta que eu dei ajudou a criar nele a assiduidade. A virtude de estar presente, a virtude de honrar com compromisso de estar ali. Mas ele não percebeu o que eu fiz. Eu até hesitei um pouco em falar aqui, porque agora falando, eu vou receber talvez um pouco da minha recompensa aqui na terra. Mas eu sei que o Senhor vê. O Senhor vê quando eu faço uma escolha impopular, porque é o certo, porque eu sei que é o que Ele escolheria fazer. Eu sei que é o correto. Eu sei que gera virtude. O ser humano pode não ver. Eu estava discutindo isso ontem com a Jéssica, antes de ler esse texto do Geazi. Esse foi o texto de hoje. Né? E quando eu ouvi de manhã, eu nem me percebi ainda. Só quando eu comecei a me preparar para a pregação, comecei a separar os textos, que eu me dei conta de que esse texto era para mim também. Para a gente não fitar, não ter os olhos no tesouro humano, tesouro aqui da terra, que a traça e a ferrugem corroem, que os ladrões roubam. O nosso olhar, o nosso coração, como diz o texto aqui, tem que estar na recompensa que o Senhor nos dá. Ele que nos vê em secreto, nossa recompensa. E essa recompensa é inestimável. O valor é muito maior do que qualquer outra riqueza, qualquer elogio, qualquer reconhecimento, qualquer honra que o homem possa dar. Amém? Então, coloque diante do Senhor, irmãos, tudo aquilo que você considera como precioso nessa terra. Tudo aquilo que você, às vezes, tomou uma decisão para buscar. Tudo aquilo que você colocou como importante. E repensa. Será que isso é importante mesmo? Será que essa é a recompensa que eu quero de verdade? Porque se essa é a recompensa que você quer, faz as coisas em público, busca a honra do homem, o homem vai te dar honra. Como diz o texto, eu digo que isso é verdade, já recebeu sua recompensa. Mas eu oro agora que o Senhor plante no seu coração, desperte no seu coração esse desejo, esse anseio pelas recompensas espirituais na eternidade com Deus. Feche seus olhos, eu vou orar. Senhor Deus, revela aos nossos olhos, traz à nossa mente, Senhor, aquilo que nós temos colocado antes dos tesouros do céu, antes da sua recompensa.
O Senhor é a nossa recompensa, o Senhor é a nossa herança, diz a tua palavra. O Senhor pagou um alto preço de sangue para que nós pudéssemos herdar com Jesus a sua herança, a vida eterna. Jesus está preparando nesse momento as nossas moradas celestiais, preparando tudo com zelo, com carinho, com amor. Essa é a nossa recompensa. Não que a gente mereça essa recompensa, mas porque o Senhor, na sua bondade, com o seu sangue, nos comprou e nos deu o direito de sermos chamados seus filhos, para podermos entrar com Cristo no seu descanso, para podermos entrar na recompensa que o Senhor está nos preparando. Ah, Senhor, acenda em nossos corações esse anseio pela sua recompensa, esse anseio por fazer a sua vontade. E ensina-nos, Senhor, a fazer as coisas certas em retidão, porque o Senhor quer. Não porque eu tenho uma recompensa, não porque eu vou receber algo, mas simplesmente porque o Senhor quer, porque o Senhor disse, porque essa é a sua vontade, por amor à tua vontade, por amor ao Senhor. Que essa recompensa, Senhor, também não seja a nossa finalidade. Que a nossa finalidade seja fazer a sua vontade por amor. Mas nós festejaremos, com certeza, estar contigo na eternidade e receber a sua recompensa, que brilha muito mais do que o ouro, do que a prata, ou que roupas finas, ou qualquer outro reconhecimento que possamos ter na terra. Peço que o Senhor acenda isso nos nossos corações, Senhor. Abra os nossos olhos para ver o Senhor e nos dá força, Senhor. Nos capacita e nos dá força para recusar a recompensa humana. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.